Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o professor Zé Luiz. Ele já se apresenta como o professor Zé Luiz, que foi candidato à Prefeitura Municipal de Petrópolis no pleito do ano de 2020, mas que hoje vai falar com a gente não como candidato a prefeito, ou também como candidato a um pleito, quem sabe, né? Mas mais do que isso. Ele vai falar como historiador e sociólogo, e a gente vai falar sobre uma data sazonal, que todo ano é lembrada, mas que na maior parte das vezes é lembrada como um dia de comemoração e que, na verdade, em minha opinião, e eu vou descobrir se o professor concorda comigo, deveria ser lembrado como um dia de luta. Seja muito bem-vindo, professor Zé Luiz. Eu estou extremamente grata pela oportunidade de poder entrevistá-lo. Boa tarde, Carla. Boa tarde aí a toda a sua audiência. Eu que me sinto muito agradecido, né, e feliz pelo convite de estar aqui com você e poder falar com o público que te acompanha e desse tema tão importante de ser debatido, conversado, né, da gente entender o que é o trabalho, né, o que é o trabalhador, né, em suas lutas. Concordo plenamente com você, né? O dia 1º de maio é muito mais para ser pensado, né, e discutido como um dia de luta, e não só nesse dia, mas que a gente precisa todos os dias estar lutando para garantir os direitos dos trabalhadores, né? Então, eu concordo com você que a gente precisa entender esse dia como um dia de luta, na verdade, mais um dia de luta desses trabalhadores nesse Brasil que nós estamos vivendo em 2021, que eu vou até fazer aqui uma questão, né? Para mim é 2020.1, porque 2020 parece que não acabou, né? Exato. A gente começou... às vezes eu me sinto muito velha, e na verdade não sou, porque eu tenho só 37 anos, mas a gente fala assim, nos anos 80, e aí a gente está se remetendo a 1980, século passado, que foi quando eu nasci. E aí agora a gente está iniciando os anos 20 dos anos 2000. E os nossos anos 20 estão começando assim, bem estranhos, né? O ano 2020 é assustador, o ano 2020 continua nessa linha. E se a gente trouxer isso para o âmbito do trabalho e do trabalhador, aí sim é que a gente fica de cabelo em pé. E aí eu queria que, enquanto historiador e sociólogo, você me dissesse uma questão de ordem prática para o nosso telespectador lá de casa. Afinal de contas, por que o dia 1º de maio é pensado como o dia do trabalhador? E qual a importância da gente desmistificar que é um dia só para ficar em casa, descansando? Então, Carla, o dia 1º de maio, né, que a gente traz como essa data simbólica, comemorativa do Dia do Trabalho, eu entendo assim que é uma marca, né, de conquistas, né, de muitos trabalhadores, né, principalmente da luta que envolve os sindicatos e a organização desses trabalhadores, né, através dos seus sindicatos, das suas representações. E aí a gente não pode esquecer, aí você citou, né, ali a década de 80 do século passado, né, começa principalmente lá no ABC Paulista, né, a luta dos trabalhadores, né, ali das fábricas de automóveis, né, onde na porta das fábricas milhares de trabalhadores se reuniam ali para discutir o quê? Garantia dos seus direitos. Né? Então, se hoje, o dia 1º de maio, a gente celebra como uma data comemorativa para ficar em casa, né, a gente precisa entender que tem uma história por trás dessa data, né, e principalmente aqui no Brasil,
de muita luta, de muitos trabalhadores, né? E o quanto isso é importante, a conquista de direitos e da manutenção de alguns direitos, né, já conquistados, e que hoje a gente vê que alguns desses direitos conquistados com muitas lutas, com duras penas, eles vão sendo modificados e retirados dos trabalhadores, né? Então, o quanto é importante a organização dos trabalhadores em sindicatos, né, em movimentos dos trabalhadores, para que esses direitos já conquistados não sejam retirados e que novos direitos sejam conquistados. A gente vê um mundo em plena transformação, né? A gente vê a modificação das relações de trabalho, né? Você vê, hoje você é uma trabalhadora, né? Jornalista, está aí trabalhando de casa, né? Por causa da pandemia, eu também estou trabalhando de casa, a gente está trabalhando muito mais. Nossa! Aí uma pergunta que a gente pode fazer, né, olhando para o dia 1º de maio como um dia de luta, o que foi acrescentado de direitos para todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão hoje em casa, em home office, né? Nesse lugar não posso trabalhar de casa, o que foi acrescentado para isso? E para os trabalhadores que não podem, mesmo no meio de uma pandemia, né, ficar em casa porque tem que trabalhar, porque é um trabalho essencial ou porque a atividade não foi considerada essencial, que garantia a mais foi dado a esse trabalhador, a essa trabalhadora, que segurança está sendo dada para esses trabalhadores. Então, o dia 1º de maio, né, como um dia histórico de conquista, a gente precisa entender que este dia ele deve ser lembrado como um dia de luta, né? Um dia que tem que estar, né, na consciência de cada trabalhador, de cada trabalhadora, né, que ele ali tem que lutar pelos seus direitos. Ainda há pouco você estava me contando uma história que a gente riu aqui bastante, né? Às vezes uma coisa simples, né? O direito de ter o seu horário de almoço, o seu horário de descanso, o direito de ter um horário de entrar e de sair. Exato. Então, o dia 1º de maio, quando a gente lembra o Dia do Trabalhador, né, a gente tem que pensar esse dia como um dia que ele tem que refletir a nossa realidade enquanto trabalhador brasileiro. Verdade. Trabalhador e trabalhadora. Então, assim, para a gente é muito importante falar disso, né? Hoje é dia 14 de abril, agora são 14h29, e nós estamos gravando esse programa por plataforma digital, através de um aplicativo, para que ele seja editado e veiculado, então, na TV Petrópolis. E hoje, antes de gravar esse programa, eu tive o prazer de gravar com o seu Jorge Múcio, do Sindicato do Vestuário, para falar sobre o trabalhador do vestuário. E numa das minhas falas com ele, que eu acho que cabe muito bem, complementando o seu colóquio desse momento, a gente estava falando sobre todas as conquistas dos sindicatos. E aí a gente comentou uma conquista bem pontual do Sindicato do Vestuário, que lida diretamente, a maior parte dos trabalhadores, na verdade, são mulheres trabalhadoras, a maior parte das costureiras, né? E a gente estava falando que uma das questões óbvias que o Sindicato do Vestuário fica ali fiscalizando é que a empresa de vestuário, a confecção, não pode controlar o tempo do xixi da trabalhadora. Nós estamos falando de uma coisa que está, assim, na base da pirâmide de Maslow, que é, assim, o que a gente chama de em sociologia, em comunicação, o básico, né? Assim, questões de ordem fisiológica. Fisiológica é porque, assim, que a gente come, a gente faz xixi e a gente faz cocô. Isso é super normal. Imagine o ponto em que o cidadão, o indivíduo, o trabalhador, ele é reprimido, ele é oprimido na sua cidadania, na sua fisiologia
que tem que fazer xixi dentro do tempo. E essa é uma demanda que o Sindicato do Vestuário conseguiu negociar, e quando não negocia, ele vai lá e fiscaliza, e se o patrão, se o empregador não resolve essa questão, o sindicato vai para a justiça para questionar o tempo do xixi da trabalhadora. Então, assim, a gente está no ano de 2021, ou, como você bem disse, no ano de 2020.1, né? A continuação desse ano tão atípico, né? E a gente ainda está discutindo no âmbito do trabalhador, daquele cidadão que faz o mundo girar, profissionalmente falando, com a sua mão de obra bruta ou intelectual, a gente está discutindo o tempo que ele demora para fazer o seu xixi. Então, se a gente achar que o 1º de maio é apenas mais um feriado para descansar, e a gente não entender todas as lutas que o trabalhador tem todos os dias, a gente daqui a 10 anos vai estar aqui no Programa Trabalhador falando que a gente ainda está discutindo o tempo do xixi. É um pouco disso, professor? Enquanto você falava, eu estava aqui tentando lembrar o título do filme do Charlie Chaplin. Tempos modernos. Eu consegui lembrar. Né? Tempos modernos. Né? Esse controle, né? Do tempo do trabalhador e da produção. Exato. Marcadinho, né? O tempo em que você tem que produzir tantas peças. Exato. O tempo que você tem disponível ali, marcado, definido, né? O que a administração se fala, né? Do taylorismo, né? Daquela marcação exata de que se você trabalhar tantas horas, você consegue produzir tanto. Né? E aí o trabalhador ou a trabalhadora é colocado ali naquele lugar, numa fábrica, né? E é desconsiderada a sua humanidade. Sim. É como se o trabalhador fosse mais uma peça de engrenagem de uma máquina. Exato. Que você chega de manhã, bate o cartão e aí vai lá, o seu chefe te liga na tomada. Né? E que você não pode desplugar da tomada, porque senão você para e você vai atrapalhar a produção. E isso, Carlos, assim, é uma luta muito cara, né, para o sindicato ter que defender o óbvio, né? Ter que ir para a justiça discutir com o patrão o direito de fazer xixi. Uhum. De que não ficar alguém na porta batendo, você está demorando. Como estou demorando? Né? E vai para além disso, né? Porque se a gente pensar as condições que este trabalhador, né, já chega no trabalho, né, como eu falei, sem olhar para a sua humanidade. Sim. Na última empresa que eu trabalhei, né, eu tive a possibilidade de ser coordenador de uma equipe. Né? E quando eu assumi a equipe, a primeira coisa que eu falei para a equipe foi o seguinte: se você chegar aqui de manhã, né, no trabalho, e você não estiver se sentindo bem, eu gostaria que você falasse comigo, né, para eu saber como você está se sentindo e poder te ajudar. Né? E aí a equipe olhou para mim, como assim? O que ele quer com isso? Como assim? Aí eu falei, como assim? Como assim? Né? Eu quero saber como você está se sentindo, se você está bem. Né? Porque você pode estar com algum problema, né, de casa ou da casa do trabalho, aconteceu alguma coisa com você, é só isso. E assim, as pessoas estranharam eu perguntar se elas estavam se sentindo bem. Aí eu estou colocando isso, é só para exemplificar o quanto a gente também já foi, muitas pessoas, muitos trabalhadores, trabalhadoras, já estão automatizados. Né? E, às vezes, esquece até disso mesmo, da sua humanidade, e entra num processo automático. Uhum. Acordo, lavo o rosto, tomo café, vou para o trabalho, chego lá e cumprir a minha tarefa.
E aí, aquilo que nós falamos na abertura da nossa conversa, o dia 1º de maio, gente, é um dia de refletir sobre a nossa condição de trabalhador e de trabalhadora, dos nossos direitos enquanto seres humanos, né? Sim, eu acho que tem duas questões que a gente sempre pontua aqui no programa Trabalhador em Foco. Uma delas, que é uma lástima, é que a gente perdeu o posto de cidadão para só conseguir resgatá-lo quando somos trabalhadores. Ou seja, se você não é trabalhador, você quase que não tem direito de ser cidadão. E o pressuposto do cidadão é aquele que tem uma casa, comida, dignidade, tá, não sei o quê. Então, se você não trabalha, você perde quase que a sua dignidade enquanto cidadão. E outra coisa que eu sempre falo aqui, vira e mexe, eu repito, porque eu realmente aprendi isso numa entrevista aqui no programa Trabalhador em Foco, que é a importância de não se deixar tornar opressor. O trabalhador, na maior parte das vezes, é um oprimido pelas suas chefias, pelo patrão e não sei o quê, mas há um momento em que o trabalhador que entrou lá no pé da pirâmide, ele vira chefe, ele vira um gerente. E aí, quando ele sobe, ele tem que subir sendo o mesmo cidadão de antes, e aí pensando diferente de quem o gerenciava. Olhando com esse olhar que você acabou de contar para mim e para o nosso telespectador, que é assim, a partir de hoje, quando você, trabalhador, chegar aqui, você vai me dizer se você está se sentindo bem. Essa pode ser a pequena, grande mudança para um padrão que há, que o chefe é sempre um escroto. Às vezes, o chefe é o cara que estava do seu lado, tão trabalhador quanto você. É você, trabalhador, que hierarquicamente subiu dentro da sua empresa. E o que aconteceu que você se perdeu nesse momento? E aí, de trabalhador A para trabalhador B, você decidiu virar patrão? É importante, em minha opinião, que o trabalhador perceba que ele continua trabalhador e que ele não tem que oprimir quem está abaixo, como se isso fosse um ciclo louco. Quando a gente fala de violência doméstica, eu tenho o prazer de conversar sempre com a Drica Madeira, ela fala que é como se fosse um ritual, né? O patrão brigou com o homem chega em casa, briga com a mulher vai, grita com a criança vai e chuta o cachorro vai e morde o vizinho, e aí o vizinho fala, vamos matar o cachorro, porque o cachorro não tem como explicar essa questão toda. E aí a gente pode trazer essa analogia louca para cá, para dizer que a gente, enquanto trabalhador, também tem que se colocar, quando está hierarquicamente acima de um cidadão, indivíduo, homem ou mulher trabalhador, ele não tem que estar nesse papel de opressor novamente. Verdade. Não é porque eu sou sociólogo. Não, isso faz toda a diferença nas relações de trabalho. Da gente entender que nós estamos lidando com seres humanos, né, que têm, né, as suas necessidades, mas também tem a sua visão de mundo, né, que tem as suas relações sociais fora do trabalho, que tem a sua família. Então, isso, para mim, Carlos, sempre um ponto, né, importante na minha relação, mesmo com os meus superiores, né, por onde eu passei. Né, eu trabalhei durante 38 anos em empresas privadas, né, e no banco que eu trabalhei, Banco Boa Vista, que hoje nem existe mais, eu entrei como contínuo e fui até tesoureiro. Né, e eu fui tesoureiro da agência dos caixas que me ensinaram o trabalho. Né, então, quem me ensinou o trabalho e depois eu me tornei chefe dessa pessoa. Isso, para mim, foi uma experiência de vida muito importante, porque eu precisava ter essa consciência que eu passei a ter mais responsabilidade, né, e eu tinha uma equipe, né, para poder coordenar, mas isso não me fazia melhor do que essas pessoas em nada. Uhum. Né? Contrário, eu tinha muita gratidão, porque algumas daquelas meninas que tinham me ensinado o trabalho de caixa e que me permitiu ser tesoureiro, né, elas continuavam ali trabalhando comigo, e eu procurei todos os dias continuar sendo companheiro
né, de trabalho, com as responsabilidades que eu tinha, mas sem desconsiderar a importância dessa relação humana, dessa empatia que nós precisamos manter com as pessoas. Né? A última empresa que eu trabalhei foi o Sebrae RJ, lá no Rio de Janeiro, e a mesma coisa também. Quando eu assumi a coordenação de uma equipe, eu assumi a coordenação de uma equipe que eu tinha trabalhado com as mesmas pessoas como analista. Né? Só porque eu fui promovido a coordenador, né? Então aquelas pessoas eu tinha que tratar diferente. Não, eu continuava tratando com a mesma atenção, com o mesmo carinho, e o que eu digo aqui é que o trabalhador, né, que tem a possibilidade de ser promovido na empresa, ele tem que continuar olhando para todas as pessoas que trabalham com ele no dia a dia, né, como alguém que é importante. Né? Não importa o cargo. Então, olhar para o diretor que está acima de você, ou olhar para a pessoa que faz a faxina do salão onde você trabalha, é importante que você saiba se relacionar com essas duas pessoas, né? Mas com empatia, com carinho e com respeito. Né? Então, para mim, o trabalho passa por isso. É uma construção de uma relação de companheirismo, né, de uma construção para um objetivo. Você está ali trabalhando por um objetivo. Ainda há pouco você falou isso, né? A gente, para ser considerado muitas vezes cidadão da sociedade brasileira, é aquele que trabalha, né? Eu aprendi isso muito cedo com a minha mãe, viu, Carla? Que ela falava assim: coloca a sua carteira profissional no bolso. E eu falava assim, mas para quê, mãe? Para que a polícia, se te parar na rua, né, porque eu morava numa favela, né, se a polícia te parar na rua, você pega a sua carteira e mostra que você trabalha. Eu falei, precisa? Ela precisa. Né? Então, eu sou de um tempo que precisava fazer isso. Mas e aí eu vou te fazer uma pergunta com um corte em raça, que é o corte da cor, um corte que a gente dolorosamente ainda vive no Brasil. O cidadão, homem preto brasileiro, ele ainda precisa carregar a carteira de trabalho no bolso ou dentro da mochila, para ele não sofrer o que a gente está vendo toda hora, que tem a ver com vidas pretas importam. A gente ainda precisa disso? Ela precisa, né, porque nós vivemos no Brasil o que a gente chama, em história, em sociologia, né, do racismo estrutural. Né? A sociedade brasileira ela tem essa questão da hierarquia da cor. Né? E isso, para nós que somos negros e negras, né, faz uma diferença muito grande. Né? Eu sofri racismo na minha vida durante muitos anos, né? E até hoje eu carrego isso também. Né? Como falei para você, ter concorrido aqui em Petrópolis a prefeito da cidade, um homem negro favelado, não foi fácil. Né? E na construção da minha vida profissional também não foi fácil. Né? Eu ouvi algumas vezes assim, não, mas ele é negro, mas ele é morador de favela. Né? Não, o Zé Luiz, ele ainda não tem o conhecimento necessário para ser promovido. Né? Ele precisa se desenvolver mais. Eu não quero aqui ficar fazendo elogios ao professor Zé Luiz, né? Mas eu sou mestre em sociologia, né? E vou entrar agora no doutorado em educação. E seguindo um conselho que a minha mãe me deu ainda, eu acho que eu devia ter uns 10, 11 anos. Estude, que é importante. Estude sempre, que é importante. E mesmo estudando, Carla, por onde eu passei, né, na minha vida profissional, eu ouvi isso. Né? Não, você precisa ter mérito. E eu tinha muito mais mérito do que pessoas brancas que estavam em alguns lugares. Né? E eu ficava, às vezes eu falava com o meu gerente, né? Assim, qual é o mérito que eu tenho que ter além do que eu já comprovei que eu tenho? Né? E isso estava muito claro para mim. Né?
porque nas empresas por onde eu passei, o negro, a negra, a mulher, então, sofre muito mais do que o homem. Quando a gente faz recorte de feminino e masculino, é mais Sofre assustador muito ainda. mais. Se o homem sofre a violência, às vezes física, às vezes não, muitas vezes física, né, pela abordagem policial, né, a mulher, ela sofre, a mulher negra, ela sofre esse assédio, um assédio moral, constrangimento, né? E que é muito doloroso tudo isso para todos nós. Que nós fomos achando que era tão normal, com nomenclaturas básicas, e que a gente tenta quebrar, mas que era assim, nossa, mulata globeleza. Não é? Aquela mulher linda, e aí a gente fala mulata, que a gente não pode usar esse termo, porque é extremamente preconceituoso, eu já aprendi isso, e o nosso telespectador também tem que aprender, que não usa mulata, porque vem de mula e é horroroso, mas a gente usava mulata e a gente falava globeleza, porque, nossa, era aquela mulher linda, negra, que aparecia nua e pintada na tela. Objeto sexual, né? Exatamente. E aí você pegava e padronizava todas as mulheres afrodescendentes, todas as mulheres negras ou pretas ali, naquele padrão. E aí, na hora que fazia o recorte, ela só podia servir a mulher preta se fosse para aquele quadrado, porque para os outros ela não estava estabelecida. E por mais que você, telespectador, esteja falando assim, nossa, olha a Carla Coelho falando um negócio desse, essa branca, loura, de origem europeia, tudo verdade, eu sou branca, eu sou loura, eu sou de ascendência, minha ascendência é europeia, mas e daí? Isso me incomoda porque eu não acredito nesse espaço. Não é um espaço de fala em que eu esteja sofrendo, mas é um espaço de fala que eu quero ajudar a defender todos os cidadãos, assim como eu. Professor, nosso tempo estourou. Adorei conversar com você. Vamos conversar de novo e vamos falar sobre como é que está a sociedade no olhar do trabalhador negro. Vamos voltar em breve? Vamos, e eu até queria pedir aí a você se a gente pudesse incluir o tema da educação, né, para jovens e adultos negros, que é um projeto que eu trabalho desde 1995 com o Frei Davi, que, se você me permitir, hoje nós temos um núcleo virtual da Educafro aqui em Petrópolis, com vagas abertas para jovens e adultos que queiram se preparar para o Enem. É um curso totalmente gratuito, né? E vai ser uma alegria poder conversar com você novamente sobre educação e trabalho. Faremos isso. Afinal de contas, é a educação que nos transforma. É a educação que faz a gente virar essa chave. Afinal de contas, a gente vive num país em que o alto está dizendo assim, vamos diminuir o imposto da arma, vamos aumentar o imposto do livro. E se a gente não entender isso e não segurar na mão um do outro, a gente vai fazer o que eles querem. A gente vai deixar de ser um país que ainda lê pouco, mas que poderia ler mais, para ser um país que mata mais. Não é verdade? Verdade. É verdade, Carla. Zé, muitíssimo agradecida. Até muito breve. Igualmente, eu te agradeço a você. Parabéns aí pelo seu trabalho, que você continue falando de todas as pautas. Isso, né? Tem essas caixinhas que determinam quem pode falar do quê. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E muito obrigado pelo convite. Eu agradeço. Obrigada a você de casa que ficou com a gente em mais esse bate-papo aqui no Trabalhador em Foco. Eu volto em breve com um novo programa que a gente abre todas as caixinhas, sejam elas de Pandora ou não. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.